Amém? Muito bom nós orarmos, mas precisamos agora sentar e continuar o nosso tempo diante da palavra de Deus. Graças a Deus. Amados, na semana passada nós começamos a caminhar no livro de Esdras, no Antigo Testamento. Talvez seja um livro, inclusive, que você conheça muito pouco. E nós estamos começando agora a descobrir o que Deus trouxe para o seu povo no período da história de Israel, mais precisamente de Judá, o Reino do Sul, quando ele retorna do cativeiro babilônico. E agora, amados, nós vamos ler o capítulo número 2, que se você já leu em casa por curiosidade, você deve talvez estar curioso e perguntar, o que a gente vai tirar de um texto desse para as nossas vidas? O que nós vamos tirar de um texto que traz uma relação de nomes, de lição para nossas vidas? Então talvez aqueles que estão esperando o bebê possam usar para escolher o nome do filho, né? Mas eu acredito, meus irmãos, firmemente que exista algo mais proveitoso que nós podemos tirar de textos como Esdras capítulo 2. Abra sua Bíblia se você ainda não fez então, e vamos ver aquilo que Deus tem para nós hoje. Vamos começar já no texto de Esdras capítulo 2. No capítulo 1, semana passada, nós vimos que, mediante o edito, o documento assinado pelo rei Ciro, uma primeira leva de judeus sai daquela que era a Babilônia, agora Império Medo-Persa, em direção a Jerusalém, especialmente para reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor quase 70 anos antes, porque vai se completar 70 anos quando o templo é completado. Então, no capítulo 2, meus irmãos, Esdras traz um relato daquelas primeiras pessoas a retornar para Jerusalém. Dado a rapidez da mudança de nomes, vou pedir que só hoje os irmãos apenas ouçam a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná e os descendentes de Parós, 2.172 pessoas. De Zefatias, 372. De Ará, 775. De Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgade, 1.222. De Adonicão, 666. De Bigvai, 2.056. De Adim, 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. De Bezai, 323. De Jora, 112. De Azum, 223. De Gibar, 95. Os da cidade de Belém, 123. De Netofate, 56. De Anatote, 128. De Asmavete, 42. De Kiriate Jearima. De Ramá e Geba, 621. De Micmas, 122. De Betel e Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. Do outro Elão, 1.254. De Arim, 320. De Lode,
Adide e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadimiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Zia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Harza, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Zotai, Zoferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Razebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel, Melá, Tel, Arzá, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Nacoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Além de seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram em suas cidades de origem. Se você não escolheu o nome do seu filho, você é muito exigente. Agora, diga-se de passagem, todos os nomes mencionados aqui, mesmo que não pareçam, são de homens. Então, alguns parecem que não, como Cia ou Cícera, mas são todos nomes masculinos porque eles eram as cabeças dos clãs e das famílias. Então, você talvez esteja curioso saber como a gente vai tirar de um texto assim algo para a nossa vida. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, quer você seja um crente antigo ou alguém que nos visita hoje. Não existe uma única letra na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que tenha sido colocada lá por acaso, por capricho ou por falta do que escrever. Tudo foi calculado, pensado para transmitir uma ideia. Quando nós fazemos o nosso trabalho no seminário, as famosas monografias, em cada matéria, de vez em quando o professor assinalava de vermelho, dispensável. Só faltava escrever em bom português, enchendo linguiça, né? Que alguns alunos colocavam muitas informações que não eram necessárias para cumprir as páginas que precisavam ser cumpridas. Não eu, alguns alunos. E assim, a palavra de Deus de maneira nenhuma, meus irmãos, é igual a isso. Tudo tem um objetivo. Esdras está escrevendo, olhando para o passado e transmitindo aquilo
que era necessário para o entendimento daquele povo que estava voltando da Babilônia, para compreender agora o que Deus estava fazendo com este povo, que tinha uma cidade destruída, um templo arruinado, a sua identidade nacional desfigurada, que agora sim estava voltando para a sua terra, mas como nós falamos semana passada, não era nem de perto a terra que Deus havia prometido para eles antes. Deixa eu fazer alguns destaques, meus irmãos, para você não se confundir nessa lista. Eu projetei aí, para que fique mais fácil, alguns destaques do texto que nós temos à nossa frente. Primeiro, o sacerdote Jesua, que você vê aí no versículo 1, é o mesmo chamado Josué nos livros de Ageu e de Zacarias. É uma diferença simples de grafia no hebraico. E esses Ageu e Zacarias profetizaram nos dias da reconstrução do templo. Isso está em Ageu 1.1 e Zacarias 1.1. Segundo, Jesua era filho de Jeozadak e neto do sacerdote Azarias, a quem Nabucodonosor havia matado ou matara em Ribla. Isso aí estão as referências. Por que isso é importante? Porque nós temos agora a linhagem sacerdotal intacta e voltando para continuar da onde tinha parado, protegido pelo Senhor. Terceiro, o Neemias do versículo 2 não é o Neemias que retornaria para Jerusalém mais de 900 anos depois, por cerca de 444 a.C. Só deixando claro, não é o mesmo Neemias do próximo livro na Palavra de Deus. É um nome comum, assim como Jesua ou Josué também. O Mardoqueu, que também está no versículo 2, também não é o mesmo citado no livro de Esther, o qual era tio dela e que viveu em Suzã cerca de 60 anos depois deste primeiro retorno que estamos lendo agora no capítulo 2. 5. Embora essa lista de nomes e localizações pareça desnecessária para alguns leitores modernos, ela teria sido de grande encorajamento para os leitores originais que leram direto de Esdras, ao verem suas próprias famílias e cidades representadas na restauração de Jerusalém e de Judá. Para pensar, irmãos. Daqui a 50, 100 anos, nós estamos no nosso terreno próprio, com o nosso prédio próprio, e os seus descendentes pegam uma ata, e lá está a ata de mudança do nosso endereço, e ele vê o seu nome. Isso é a história da fidelidade de Deus, não orgulho do homem, em absoluto, mas a história da fidelidade de Deus. O nosso seminário comemorou nesse fim de semana 50 anos. Eu entrei na história desse seminário quando ele tinha cerca de 25 anos. E para mim é um enorme privilégio saber que de alguma maneira, nem que seja cortando a grama, lavando o prato, trabalhando na horta, tudo isso eu fiz. Mas também digitei no computador, a NVI. Eu contribuí com aquela história, daquilo que Deus está fazendo pela sua fidelidade. Essa é uma das razões porque Esdras escreve essa lista tão extensa e até um pouco cansativa. Sexto, a viagem da Babilônia para Israel tinha cerca de 900 milhas ou 1.500 quilômetros e levou cerca de 4 meses. Você pode conferir porque o próprio Esdras vai falar isso no capítulo 7. Mas Esdras, aqui no capítulo 2, não especificou no capítulo 2 quanto tempo a viagem de volta levara. O seu foco não estava nas dificuldades das pessoas, mas na sua tarefa de reconstruir o templo. Agora, olha esse mapa aqui. Se você perceber, irmãos, clique, cloque, cluque. Tá passando não? Por que houve? Travou? Sério mesmo? Então fecha o PowerPoint e abre de novo. O computador todo travou? Vamos orar. Isso é inédito. Tem um mapa ali, meus irmãos, que eu queria destacar com esse mapa. O pequeno território que restou, que chamaria-se então Judeia. Isso mostra, meus irmãos, que apesar de tudo que aconteceu com esse povo, que era para ele nem existir mais, Deus preserva, e o pequeno território que você, eu espero, possa ver, ele não era mais, ou não estava mais em posse do povo judeu. Quando o povo volta, o que o rei faz?
E agora? Vai ou não vai? Pronto. Esse pequeno pontilhado em cima e o pontilhado embaixo. Essa faixa da esquerda, irmãos, é a que é hoje chamada, inclusive, a faixa de Gaza, na Palestina. E a de baixo é Idumeia, de onde viria depois, adivinha quem? A família de Herodes, onde é Edom, na época do Antigo Testamento. Lá está, Judá, só aquele pedacinho ali, às margens do Mar Morto, ao redor de Jerusalém. Quando, na verdade, no reinado de Salomão, o reino ia daqui embaixo até depois da onde o mapa não chega. E mesmo esse pedacinho foi tirado dos povos que haviam tomado o lugar de Israel, tomado o lugar de Judá e devolvido pelo rei Ciro para que eles pudessem ali habitar. Por que tudo isso é importante? Qual é o tema de Esdras que nós estamos vendo desde semana passada e vamos ver até o final dele? À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Esdras começa no capítulo 1, continuará agora no capítulo 2, mostrando a soberania de Deus em preservar este povo na existência dele e conclamando diante disso, vamos nos consagrar a esse Deus. Diante daquilo que Deus está fazendo, vamos nos consagrar a Ele, vamos servi-lo de todo o coração. Nós vamos ver agora no capítulo 2 que o povo começa, aparentemente, a receber esta mensagem. No capítulo 2, meus irmãos, a nossa mensagem, o tema de hoje é a seguinte. Aliás, ali embaixo é a segunda parte. Já corrigiu, tá? Tá afiado, tá ligado? O compromisso do povo com a restauração coopera com a soberania de Deus. No capítulo 2 de Esdras, nós vamos ver a seguinte mensagem. O compromisso do povo com a restauração coopera com a soberania de Deus. Então veja bem, meus irmãos, Deus tem um propósito, Deus tem um decreto para a vida do seu povo. Isso é verdade também para a vida de cada igreja local. Isso é verdade para a vida da igreja de Cristo como um todo. E neste decreto de Deus está incluído nele a minha e a sua ação. Aquilo que nós vamos fazer, a forma como vamos responder a isso. Deus está agindo, Deus está fazendo, nós temos que nos juntar a Ele. Nós servimos, meus irmãos, a um Deus em missão, a um Deus que está com propósito, e é Ele que realiza isso. Perceba, meu irmão, que não somos nós que levamos a obra missionária para o outro lugar, o outro lado do mundo. É Deus que leva a sua obra para o outro lado do mundo. Não é Deus, ou Deus não espera que nós façamos alguma coisa para que Ele comece a agir, por exemplo, no meio da comunidade Baixa Videira. Ele já está agindo. O que Ele espera na sua soberania é que eu e você nos juntemos a Ele. E agora, meus irmãos, que Ele deu o primeiro passo como? Despertando o coração de Ciro para libertar o povo. Ele espera que este povo comece a responder à soberania do seu Deus. 4 lições, meus irmãos, no meio de tantos nomes que nós vamos tirar aqui do texto de Esdras capítulo 2. Em primeiro lugar, a soberania de Deus se destaca na preservação da morada original do seu povo. Comi ali a preposição. A soberania de Deus se destaca na preservação da morada original do seu povo. Nós vemos isso no versículo 1, nós vemos isso no versículo 70. As famílias, os clãs, diz o texto, voltam para a sua terra de origem, para a sua cidade de origem. Como nós destacamos, meus irmãos, na semana passada, se você tem uma casa, ou você tem uma cidade que está abandonada há 30, 40, 50 anos, a tendência é que tudo se destrua, que a vegetação tome conta. A tendência é que os animais selvagens já se apossem daquilo. Mas Deus, de uma maneira sobrenatural, usou os povos que estavam habitando a terra, no lugar do seu povo, para preservar a morada em que eles voltam, cada um para a sua cidade. É claro, meus irmãos, que esses povos não ficaram muito satisfeitos. É claro que eles não ficaram muito felizes. Porque, com o edito de Ciro, devolvendo aquela terra para os judeus, eles tiveram que sair das cidades. Não teve uso capião.
Não tinham um tribunal a quem eles recorressem. Eles tiveram que sair e os judeus voltam agora para ali. Agora perceba, meu irmão, a soberania de Deus, quando estava agindo aqui, é porque Deus tinha um alvo, tinha um propósito para com este povo. Da mesma maneira, a soberania de Deus age na nossa vida, porque Ele tem um alvo, tem um propósito para cada um de nós. Veja como as coisas são invertidas, meus irmãos. Hoje em dia, quando alguém recebe uma bênção, ele é ensinado pelo pregador da televisão de que ele pagou o preço, de que ele está sendo honrado por Deus, de que ele mereceu de alguma maneira. Agora compreenda, meu irmão, que nesse aspecto a palavra de Deus está nos ensinando que este povo, quando estava no cativeiro lá da Babilônia, nada havia feito para merecer coisa alguma. Eles não haviam pago preço algum. Quem havia determinado que eles ficariam na Babilônia e que Ciro os libertaria e que o cativeiro levaria 70 anos foi Deus. Então, meus irmãos, nós somos abençoados pela soberania de Deus, e este povo está sendo abençoado agora pela decisão unilateral de Deus, por graça, por misericórdia e não por merecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a pior coisa que você pode colocar na sua cabeça é que você passou naquele concurso porque você mereceu. Que você recebeu aquela promoção porque você mereceu. Que você fez por onde? Que você alcançou aquele objetivo porque você mereceu. Obviamente, se alguém não estuda, não se prepara, fica difícil passar em qualquer coisa. Mas quantas pessoas estudam, se preparam e não alcançam aquilo que desejavam? Há muito mais, meus irmãos, em ação na nossa vida do que simplesmente pagar preço. Outro dia eu conversava com uma irmã, está passando uma situação difícil, muito difícil de casamento, e ela colocou para mim que ela tem jejuado pelo seu casamento. E ela falou assim: pastor, eu estou disposto a fazer o que for necessário. A concepção dela que ela tem de Deus é que Deus está com um caderno lá, um lápis celestial, marcando quanto sacrifício ela está fazendo, para saber se ela merece ou não merece ter o marido dela de volta. Conversei com ela, mostrei o que a palavra fala. Falei de como Deus respeita, inclusive, a rebeldia e a desobediência dos homens, quando decidem andar longe e para fora da sua vontade. E falei de muitas outras coisas, que como Deus, na verdade, está tratando a vida dela, muito mais do que o seu casamento com toda essa situação. Sabe, meus irmãos, quando eu começo a cair neste engodo, nesta mentira do merecimento, da meritocracia espiritual, eu começo a questionar Deus porque Ele deu ou porque Ele não deu. Eu fico pensando, meus irmãos, quando esse povo saiu da Babilônia, não sabia o que esperar, sabiam que Jerusalém estava destruída, que o templo estava queimado, e no meio do caminho, eles começam a receber a notícia, talvez, ou quando chegaram finalmente às suas cidades, mas espera aí, a cidade está de pé, a casa dos meus antepassados está de pé, o jardim está cuidado. E começaram a ver, meus irmãos, servimos de verdade a um Deus soberano que cuidou de todos os detalhes para que nós pudéssemos ter a restauração do nosso povo. A segunda lição, meus irmãos, que essa longa lista de nomes nos ensina é a seguinte: a soberania de Deus se destaca na preservação da linhagem sacerdotal. No versículo 36, nós encontramos dizendo os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973. E no 43 em diante ele começa a detalhar quem são esses sacerdotes. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque Deus havia tirado o povo da Babilônia, e o decreto de Ciro dizia isso, que o objetivo principal desse retorno é o quê? A reconstrução do templo. Ora,
Para que serve um templo judaico? Para que serve o templo de Jerusalém? Sem os sacerdotes. Quem podia ser sacerdote? Ele tinha que ser da tribo de Levi, mas ele também era da descendência de Arão, o irmão de Moisés. Não apenas ser da tribo de Levi, levita de verdade, nesse negócio de ficar chamando cantor de igreja hoje de levita não, levita de verdade, mas ele tinha que ser de uma família em particular. E detalhe, meus irmãos, o ancião, o patriarca dessa família, lá na posse, na tomada de Jerusalém, havia sido morto por Nabucodonosor. Mas o seu filho não foi morto. E o seu neto chega à idade adulta, retorna para Jerusalém, e agora Jesua, ou Josué, se você preferir, vai seguir a linhagem sacerdotal. Deus está mostrando a sua soberania, a sua fidelidade para o seu povo que volta da Babilônia. Está tudo preparado. Está tudo cuidado. Eu não deixei escapar nenhum detalhe. Está tudo debaixo do meu cuidado soberano. Você só tem que voltar em obediência, voltar em fidelidade e fazer aquilo que eu tenho determinado para o meu povo, a reconstrução do templo. Terceiro lugar, a soberania de Deus se destaca na fidelidade do povo aos preceitos de Deus. A soberania de Deus se destaca na fidelidade do povo aos preceitos de Deus. Do versículo 59 até o 63, nós descobrimos que uma parte dos exilados que estavam voltando, diz o texto, não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel. Examinaram os registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Meus irmãos, em comparação ao povo que foi para o cativeiro, Esdras registra que esse povo começa a revelar que ele aprendeu a sua lição. Quando ele está voltando agora para Jerusalém, eles olham e digam, lembram-se, para ser sacerdote, precisa ser da família certa, da linhagem certa, para que eles possam ministrar no templo. Eles começam, meus irmãos, a observar os preceitos de Deus, aquilo que Deus havia declarado. E nós vamos ver isso ao longo do livro de Esdras. Por exemplo, vou antecipar, eles vão olhar os registros quando ouvirem a lei do Senhor sendo ensinada pelo sacerdote Esdras. E aí eles vão descobrir sobre a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? O povo vivia alguns dias em barracas, em tendas, para lembrar de quando eles ficaram 40 anos no deserto e viveram em barracas e tendas depois de terem saído do Egito. E era chamada a festa dos tabernáculos. Uma palavra sofisticada para barraca, para tenda. Sabe quanto tempo eles não obedeciam isso? 500 anos. Desde os dias de Josué, não este, aquele, o servo de Moisés, que conquistou a terra prometida. O que o povo faz? Imediatamente, ele se põe a obedecer o preceito do Senhor. Meu irmão, muitas vezes, a disciplina de Deus na nossa vida tem um papel fundamental. Nos endireitar. Perceba que nem toda luta, nem toda provação é disciplina de Deus. Muitas vezes, Deus age porque Ele quer trabalhar a minha e a sua vida. Deus age com um problema, com uma luta, com uma dureza, porque Ele está trabalhando a nossa vida. Agora, em muitas ocasiões, não. O Salmo 119, se não me engano, por volta do versículo 67, agora me falha a memória, tem 2 versículos, um perto do outro, que diz o seguinte: foi bom para mim ter sido oprimido, porque agora eu observo a tua lei. O Salmo 119 todinho é sobre a palavra de Deus. E o salmista registra em 2 versículos o seguinte: a aflição na sua vida, a disciplina na sua vida, o cativeiro babilônico na sua vida, foi instrumento de Deus
para expurgar o pecado, para tirar o erro, para corrigi-lo. Agora, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar nessa noite. O que é melhor na nossa vida? Aprender pela instrução ou pela correção? Sem dúvida nenhuma, pela instrução. Porque este povo foi instruído pelo Senhor. Deus chamou Israel. Quando esse povo estava para tomar posse da terra prometida, Deus pegou o povo e colocou entre dois montes, Gerizim e Ebal. O monte das bênçãos e o monte das maldições. E aí ensinou o povo: se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês obedecerem os meus decretos. Aí do monte de Gerizim alguém dizia: bendito vocês serão no campo, bendito vocês serão na cidade, bendito vocês serão em suas casas. Só bênção. Fruto da obediência. Era o pacto de Deus com esse povo. Porém, se o povo desobedecesse do monte Ebal, foi lido as maldições que cairiam sobre este povo. É incrível, meus irmãos, como nós temos um coração tão corrompido pelo pecado, que Deus precisa usar em mim e em você. Eu tenho certeza que é o testemunho pessoal de mais gente do que eu aqui, a vara para nos corrigir. Como nós corrigimos uma criança? Que a gente diz: não mexe nesse vaso, não mexe no vaso da mamãe. A mamãe e o papai saem de perto, ele faz o quê? Por que será que eu não posso mexer nesse vaso? Vai e quebra. E agora ele vai ser disciplinado com a varinha de goiabeira. Sabe como é que é? Alguém lembra dela? Arde que de graça. Mas em compensação, nunca mais mexe no vaso. É impressionante, irmãos. Uma vez eu cheguei numa casa, quando eu ainda era solteiro, eu nunca mais esqueci isso. A casa era cheia de bibelô. Sabe o que é bibelô? Lembrança de gramado, pequenininho assim, bonitinho, frágil. Lembrança de Poços de Caldas, lembrança de não sei o que e tal, cheio de bibelô. E a casa tinha 3 crianças pequenas. Nada era tirado do lugar. Porque as crianças desde pequenas foram disciplinadas, ensinadas, foram instruídas e corrigidas de que não podiam mexer. Eu pensei: minha casa vai ser assim. Não tem os bibelôs, porque eu não viajei tanto assim. Mas a gente raramente tirava as coisas do lugar também. Moral da história: será, meu irmão e irmã, que você tem sentido a varinha de goiabeira de Deus e não tem percebido? Tem feito, como diz lá no Nordeste, ouvido moco. Aprendi com o Alex essa daí. Ouvido surdo. Como o povo de Israel fez vez após vez. Irmãos, Jeremias profetizou uma vida inteira. Ele foi chamado, leia lá no começo de Jeremias: Senhor, eu sou uma criança, chama outro. Provavelmente Jeremias era um adolescente. Deus falou assim: então tá bom, já que você não quer, vou chamar outro. Foi isso? Não digas que és uma criança, porque aonde eu lhe mandar, você irá, o que eu disser, você falará. E Jeremias serviu ao Senhor, avisando o povo de Israel, da adolescência até a velhice avançada, dizendo: arrependam-se, saiam dos seus caminhos, porque Deus vai mandar o reino do norte para castigar o seu povo. Entrou por aqui? Saiu por aqui. Quando, meus irmãos, a vinda de Nabucodonosor era inevitável, Jeremias mudou a sua mensagem, disse ao rei: Rei, se renda a Nabucodonosor, e ele vai preservar tudo. Ele não vai matar ninguém, mas se entregue. O que Nabucodonosor fez? Achou que o seu paizinho desse tamanho podia ir contra um império. Por quê, meus irmãos? Porque os falsos profetas falavam no ouvido do rei: não, esse Jeremias está gagá, ele não é a palavra de Deus aqui não, somos nós. Deus vai lhe dar vitória, rei. Vitória? O rei que Nabucodonosor pegou nas suas mãos, matou os filhos na frente dele e lhe furou os olhos para aprender a não se levantar contra um império que dominava todo o mundo conhecido da época. Por que isso aconteceu com o rei de Israel? Porque não ouviu
a palavra do Senhor. Meu irmão, será que eu sou alguém que tenho atentado para os preceitos de Deus dentro da minha casa, nas minhas relações profissionais, nos meus relacionamentos, dentro da minha igreja eu tenho atentado para aquilo que o Senhor diz? Nós não estamos falando, meu irmão, de profetada vazia, estamos falando da santa e bendita e inerrante palavra de Deus, princípio de vida e de conduta para cada um de nós. Será que nós temos agido desta maneira? Porque Deus é soberano, amados, e Ele está agindo na minha vida, na vida da nossa família e na vida da minha igreja. Na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua igreja. Mas Ele espera que a minha fidelidade, em obedecer aos preceitos dEle, seja a contrapartida daquilo que Ele está fazendo. Em último lugar, a soberania de Deus se destaca na fidelidade do povo, na contribuição voluntária. No finalzinho do nosso texto, nós encontramos que os cabeças, os líderes, os chefes das famílias, alguns deles, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Então, meus irmãos, o povo chega, e a visão que eles têm é terrível. O suntuoso templo de Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo, tão famoso, tão conhecido, que a rainha de Sabá, lembra? Vai até Jerusalém para conhecer as obras de Salomão, não existe mais. É um conjunto de paredes queimadas e destruídas. Nabucodonosor não deixou pedra sobre pedra. Mas eles chegam, e em lugar de desespero, em lugar de desânimo, em lugar de descrédito. Por que eu estou mencionando isso? Porque essa é a história de Israel. Moisés manda 12 espias para conhecer a terra que vou dar de herança para o meu povo. As 12 espias vão lá, com a terra todinha. Lembra? Traz aquele cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. E aí o que esses espias, ou espiões, falam para todo o povo de Israel? Olha, a terra é muito boa. Em se plantando, tudo dá. Eu sei, isso é a carta de Pero Vaz de Caminha, mas é nesse sentido que eles falaram também. Olha aqui a uva que a gente pegou lá. Nisso o povo está ficando animado. Mas aí, 10 deles, com exceção de Josué e Caleb, mas o povo dessa terra são gigantes, e nós somos aos olhos deles como gafanhotos, como insetos. As cidades são fortificadas. Esse é um povo que mora lá, que consome a terra e vão nos consumir também. Ô dia, ô azar. E diz o texto, meus irmãos, que o relatório desses 10 espias desanimou o coração do povo. E eles começaram a murmurar contra Moisés. E dizer, você nos tirou lá da terra para que morrêssemos aqui. Havia 2 anos e meio que eles haviam saído do Egito. E por causa daquela rebeldia, daquela incredulidade, Deus decretou que eles voltariam para o deserto. E ficariam lá até se cumprir os 40 anos, 37 anos e meio mais. E toda aquela geração de 20 anos para cima morreria no deserto, até a última pessoa, menos Josué e Caleb. Meu irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena olhar para a palavra de Deus em submissão e dizer: o que está escrito é aquilo que eu vou fazer na minha vida. O que está escrito é aquilo que eu vou obedecer na minha família. O que está escrito como comportamento de um homem de Deus é a maneira como eu vou lidar com meus filhos e com a minha esposa. É a maneira como eu vou conduzir o meu lar. O que está escrito sobre uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, é a maneira como eu vou me portar dentro do meu casamento. É a maneira como eu vou lidar com meus filhos. Outro dia eu conversava com uma jovem, crente, batista, prestes a se casar. E conversava com ela e com o casal,
falando sobre os papéis que ele deveria desempenhar no seu lar, e o papel dela como ajudadora, como uma mulher submissa. E para não deixar, meus irmãos, pedra sobre pedra, eu descrevi a diferença do que é a submissão bíblica e daquilo que o feminismo tem contaminado as mulheres do nosso tempo. E ela começou a ficar inquieta no sofá. E por fim ela admitiu: pastor, eu vou lhe dizer, eu tenho bastante dificuldade com isso. Porque, irmãos, a gente olha para a palavra de Deus e a gente parece que Jesus falou o seguinte: aquele que tem as minhas dicas e as guarda, esse é que eu amo. É isso que diz o texto bíblico? Na minha Bíblia, na sua Bíblia está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que eu amo. Mas nós olhamos para a palavra de Deus não como se fossem mandamentos, mas como se fossem linhas gerais. Tem um espaço de manobra aqui. Tem uma flexibilidade. Não, não tem. Quando o nosso Deus, meus irmãos, chama algo de certo, é certo. Quando Ele chama de errado, é errado. Quando o nosso Deus, meus irmãos, estabelece princípios para a família, é porque Ele quer que a sua família seja de verdade próspera e feliz. Ela pode não ter um centavo no banco, mas se obedecer à palavra de Deus, ela será próspera e feliz. Ela pode ser a mais rica de Roraima, mas se não obedecer à palavra de Deus, ela será uma família falida e infeliz. Pouco importa o que as aparências mostram. E aqui nesse texto, meus irmãos, este povo chega em obediência ao que eles estão vendo, mas muito mais ao que Deus falou, eles contribuem. Diferente do seu povo no passado, que quando via a adversidade duvidava, questionava ao Senhor. Quando eles chegam e veem o templo destruído, queimado, o que eles fazem? Governador, sumo sacerdote, alguns de nós aqui das famílias, dos chefes das famílias, levantamos uma pequenina oferta, 500 quilos de ouro, toneladas de prata, coisinha básica. Porque nós acreditamos que o Senhor nos trouxe essa terra para nos restaurar. Nós não viemos aqui fazer turismo. Nós não viemos aqui para ver se a gente plantava, preste bem atenção, a nossa agenda. Porque corria o risco, meus irmãos, se o coração deles fosse rebelde, quando eles chegassem ali, alguém chegasse e dizendo: olha, Deus nos trouxe de volta, muito bem, mas deixa esse negócio de templo para lá. Vamos fazer outras coisas. Vamos fazer do nosso jeito. Mas não, eles se submetem àquilo que era a palavra de Deus soberana para eles. E contribuem para que o templo pudesse ser novamente edificado. Meu irmão, você quer ter uma vida realizada? Você quer ter aquela vida que as pessoas falam de vez em quando nas palestras, no centro da vontade de Deus? Não sei nem se tal lugar existe exatamente, mas só diz, né? Você quer ter uma vida que você começa a perceber que você está saindo do ponto A e chegando até o ponto B e prosseguindo ao ponto C, você vê a sua vida indo a algum lugar. E eu não estou falando de sucesso financeiro ou profissional. Porque eu tenho certeza que você já experimentou na sua vida momentos, ou talvez você até esteja experimentando agora, que parece que você está patinando no mesmo lugar. Eu já experimentei. E o problema na minha vida não era porque faltava dinheiro. O problema na minha vida não era porque eu precisava fazer uma outra faculdade e dar uma guinada na minha vida. O problema na minha vida não é porque eu cantava pouco, uma nova história Deus tem para mim. Eu vou cantar plenos pulmões e isso vai se tornar realidade. O problema na minha vida, meu irmão, não é porque faltava campanha. O problema na minha vida é que faltava obediência. E a mesma realidade pode estar acontecendo na sua vida. Você está patinando, você percebe que o ano passa e você nem vê. É como se você estivesse no mesmo lugar. Este povo, debaixo da soberania de Deus, sai da Babilônia, chega em Jerusalém agora, contribui. Daqui a alguns capítulos nós vamos ver, a obra começa, a obra até para um instante, depois ela é retomada, ela progride, o templo vai ser construído,
os muros vão ser restaurados, a cidade é colocada de pé, porque eles estão indo do ponto A para o B, para o C, porque agora estão obedecendo aos preceitos e à palavra do Senhor. Querido, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. Esse é aquele momento em que aqueles pregadores digam assim, vira para o seu irmão do lado e diz, é isso que Deus tem para você. Mas você não precisa não, porque a palavra de Deus já lhe disse que você serve a um Deus soberano, que usou um rei pagão para abençoar o seu povo. Meu irmão, Deus vai mover todo o mundo se necessário, para cumprir o propósito, o objetivo que Ele já decretou sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nossas famílias e sobre a nossa igreja. O que Ele espera de nós, qual é a contrapartida do texto de hoje? O compromisso do povo com a restauração coopera com a soberania de Deus. Não atrapalhe os projetos de Deus para você. Não atrapalhe o propósito de Deus na sua vida. Coopere. Viva em santidade. Vive em submissão. Aplique aquilo que você aprende na palavra de Deus imediatamente na sua vida. Meu irmão, esta é a maneira. Nós começamos a levar uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, mesmo em meio a tribulações e dificuldades. O povo chegou a Jerusalém. O povo está pronto para retomar aquilo que os levara para lá. Por quê? Porque eles estão confiando em um Deus de misericórdia, misericordiosa soberania sobre as suas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Eu quero convidar você essa noite, não a pedir a bênção de Deus sobre os seus projetos, não a pedir que Deus resolva os seus problemas. Eu quero convidar você essa noite, meu irmão, a entregar completa e totalmente a sua vida, ou problemas, a sua família, ao Senhor. Entregar significa, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu estou preparado para receber o que o Senhor quiser da minha vida. Pense muito bem nessa oração, meu irmão, porque nem sempre aquilo que Deus quer é aquilo que nos é doce e agradável. Mas é o melhor que Ele tem para mim e para você. Ore nesse instante, feche seus olhos e diga, Deus, eu sei que Tu és soberano. Eu sei que Tu és Rei e Senhor da minha vida. Eu desejo hoje experimentar essa leveza de alguém que confia completamente no Senhor. Confia a vida dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho. Alguém que não anda resolvendo as coisas no seu esforço próprio, mas tem descansado um Deus todo-poderoso e soberano. Deus querido, a Tua palavra diz, o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado. Muito bonito, ó Deus, nós lemos esse texto do Salmo, mas como o nosso coração, no fundo, começa a dizer, será? Tá, Deus reina sobre o mundo, mas será que Ele reina sobre a minha vida? Essa noite, ó Deus, dezenas de milhares de pessoas da antiguidade nos mostraram, confia, servimos sim a um Deus soberano, que mesmo quando nós não merecemos, ainda assim tem um propósito e um plano abençoador para as nossas vidas. O que Ele espera de mim e de você, essas vozes nos dizem, é confiar e obedecer completamente a Ele. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus,
que como tua igreja aqui representada, também aqueles irmãos que nos visitam, os irmãos que são de outras igrejas, os amigos que estão conosco, que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, que tu venha sobre nós, ó Deus, com uma tremenda convicção de que não há verdadeira realização pessoal se não for na confiança e no descansar na soberania de um Deus que diz a palavra que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que nenhuma folha cai no chão sem que Ele saiba. O Deus que sustenta tudo com a destra do seu poder é o Deus que acompanha a nossa vida também. Talvez esta semana alguns temiam decisões que tinham que ser tomadas por eles, ou decisões que seriam tomadas a respeito deles. Ó Deus, não queremos mais temer, porque absolutamente nada acontecerá que não esteja debaixo da soberania deste Deus para conosco. Muito obrigado, Senhor, que nós, como tua igreja, possamos responder com este compromisso, com esta dedicação, com esta entrega, com este descansar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.